Aleluia. Graça é o favor imerecido. Se é um favor, quando você chega para alguém e fala, me faz um favor, você paga por aquele favor? Porque é favor. E Deus nos deu um favor imerecido. O maior erro das pessoas é não reconhecer que quem te justifica é Jesus. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, você pecaria sempre. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para a terra e não viu o quê? Um justo sequer. Deus lá do céu olhou para a terra, não viu um justo sequer. Ninguém é justo, irmãos, mas somos justificados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero que você grave essa palavra hoje no seu cérebro, no seu coração, na sua mente. Que você saia daqui desta noite reconhecendo: eu sou justificado. Aleluia. Aleluia. Eu sou justificado por Deus em Jesus Cristo. Porque se você não souber o significado da palavra ser justificado, não tiver o entendimento, a compreensão do que é ser justificado, não adiantou Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Porque ainda hoje, mesmo tendo Jesus Cristo já morrido na cruz do Calvário, existem pessoas querendo comprar a sua própria salvação, querendo ser merecedores, querendo ser pessoas que vão dizer: eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma boa pessoa, né? Uma senhorinha falou na inocência, não falou por vanglória, nada disso, né? Mas ela estava falando comigo ontem, ela falava assim: ora por mim, pastora, o médico disse que eu estou com uma doença, mandou fazer um exame e eu não mereço ter essa doença, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Por que no meio de tanta gente que vai ficar doente sou eu? Né? E eu orei, lógico, repreendi a enfermidade, espero em Deus que o médico esteja errado e que ela não esteja doente, mas o fato dela ser boa, não fazer mal para ninguém, irmãos, é obrigação. Você fazer o que é certo é a sua obrigação. Isso não te dá mérito nenhum acima de ninguém. Amém? A palavra do Senhor diz em Efésios 2:8-9: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que esse versículo, Efésios 2:8-9, está dizendo? Por mais que você seja bom, por mais que você faça o bem, por mais que você seja legal, que você não roube, não mate, não fuma, não beba, não cumpre os 10 mandamentos, faça tudo direitinho, não tenha nenhum pecado. Mas a salvação é pela graça, é um favor imerecido, não é por obras, para que ninguém se glorie. Senão seria fácil. Imagina um bando de orgulhoso que ia estar no céu. Eu estou no céu porque eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo. Eu estou no céu porque não existe pessoa melhor do que eu, né? Já era pecador, porque era orgulhoso, né? O orgulho também é um pecado. O sentimento de se achar, né? Eu não me lembro, eu só me lembro da reação de Deus, mas eu não me lembro o que foi que eu fiz para merecer essa reação. Mas eu lembro que eu estava assim tão feliz por alguma coisa, não me lembro o que era, que eu estava me achando a bambambam, vamos dizer assim, né? É exatamente o último biscoito do pacote.
Aí Deus falou assim para mim, eu não me esqueço até hoje, não se tenha acima mais do que você é. Não seja mais do que você é. Agora eu não me lembro exatamente o versículo, mas ele falou assim, não seja mais do que você é. Ou seja, ele quis dizer que diminua eu para que diminua você para que eu cresça. Amém? Não seja mais do que você é. Sabe quando Deus fala assim, né? Tipo, quem você pensa que você está sendo? E eu, ai meu Deus, perdão, mas deixa eu diminuir para que o Senhor cresça. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós somos justificados. Não existe nada que nós façamos que faz com que nós merecemos o céu. Aliás, existe uma coisa: reconhecer que não depende de mim, que não depende de você, que dependeu única e exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? O mérito da nossa salvação é Jesus Cristo. Aleluia. Como é bom, irmãos, nós reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos uma alma leve. Nós não tememos o que possa nos acontecer. Aleluia. Uma outra pessoa estava falando comigo outro assunto. E aí a gente tocou no assunto da morte, né? De morrer. E eu falei, eu espero que eu viva muito, mas se eu morrer amanhã, glória a Deus, vai depender de Deus, né? Não vai depender de mim. Embora que Deus tenha uma promessa na minha vida, que eu já falei para a igreja, que até na velhice eu darei frutos. Então eu acho que eu vou morrer velhinha. Porque Deus falou isso, um dia eu estava orando, né? E Deus falou comigo, até na velhice você dará frutos. Amém. Aleluia. Eu falei, glória, se eu vou dar fruto na velhice, quer dizer que eu não vou morrer nova. Então eu não preciso, só não posso tentar Deus, também não vou me jogar no precipício, né? Mas eu acredito que eu fazendo a minha parte, eu vou viver muito para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ela falou, e você não tem medo da morte? E sinceramente, irmãos, eu tenho raiz batista, né? Ricardo também tem raiz batista, né? E uma coisa que a gente aprende na batista, eu acho que não sei se todo batista é assim, mas pelo que eu aprendi, todo batista não teme a morte. Eu acho que é muito difícil um batista temer a morte. Por quê? Porque aprende-se que a palavra de Deus é a verdade. Que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, é a verdade pura. E está escrito na Bíblia que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo será salvo e não será condenado. E passou da morte para a vida eterna. Então é meio que o beabá batista, né? Meio que o beabá de quem vai numa igreja batista é saber que você é salvo e que você não precisa temer a morte. Então me converti aprendendo que não preciso temer a morte, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Jesus não mente. Aleluia. E quem me salvou é Ele. O sacrifício da cruz não foi feito por mim, porque se tivesse feito por mim, seria falho. Se tivesse sido feito por você, seria falho. Mas foi feito por Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi Jesus que morreu no madeiro.
diferença da humanidade é entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Qual a diferença? Existe. A gente ouviu falar de um monte de tragédia que aconteceu por aí, ainda está acontecendo, de desabamentos, né? Que ocorreram. Existe crente no meio do desabamento? Existe. Existe. Agora, né, eu vi no Facebook, um pastor estava vindo, agora eu não me lembro de onde, não sei se vocês viram, bateu o carro, morreu ele, a mulher e os 2 filhos. O pastor, a esposa e os 2 filhos. Morreram. Acontece tragédia com crente? Acontece. Mas existe um diferencial, aleluia. Aqueles que morrem com Cristo são justificados por Ele, aleluia. Glória a Deus. Pode acontecer de você vir morrer, mas você será ressuscitado no último dia. Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte para que eu e você também possamos vencer a morte. Aleluia. Só que, como eu disse, vou dizer de novo, existem 2 tipos de pessoas: os que creem e os que não creem. Aqui não foi diferente. Jesus Cristo foi crucificado e existiam 2 pessoas junto com Ele. Amém? Olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? 2 tipos de pessoas. Os 2 estavam vendo Jesus Cristo. Um estava zombando dele. O outro estava reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Aleluia. A diferença é de que time você faz parte. Dos que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou daqueles que vai zombar dele? Essa história de evangelho é a história da carochinha, né? Não acredito nisso. Tem gente que não acredita. Mas, irmãos, eu tenho certeza que se você está aqui é porque você crê. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê será salvo. Oh, glória! Todo aquele que crê será salvo e não será condenado. Aleluia! Mas você vai dizer: mas eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu ainda tenho falhas. Irmãos, você acha que esse bandido que estava na cruz estava lá porque ele era bonzinho? Aonde que Jesus Cristo se encontra com ele? Na cruz. Ele havia sido condenado por um crime. A gente conhece como os 2 ladrões, né? A gente popularmente diz que Jesus morreu no meio de 2 ladrões. Então, coisa boa não era. Não era nenhuma florzinha de Jesus. Não era nenhum santo. Nenhum dos 2 era. Só que vai ter um acontecimento diferente na vida dos 2. Os 2 vão estar com Jesus sendo crucificado. Só que um não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o outro era ladrão? Era. Mas reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E porque ele reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele vai receber de Deus o favor imerecido, a graça. Aleluia. Como foi louvado pelo Ricardo, né? Eu amo muito esse louvor. A tua graça me basta, tua presença
tua vida tem que ser suficiente. O diabo, irmãos, é o nosso acusador, dia e noite. E ele está a apontar o dedo para mim e para você. Toda vez que você pisa na bola, toda vez que você faz algo errado, o diabo vai te apontar ou vai enviar um enviado dele para te apontar, para te acusar. A palavra do Senhor diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Ele é o nosso acusador dia e noite perante o Pai. Mas Jesus Cristo veio salvar o que havia perdido. Aleluia. Jesus Cristo, ele diz, ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Jesus Cristo diz, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para justificar o pecado. Aleluia. O pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí ele diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aleluia. Este homem estava reconhecendo o seu pecado. Porque tem gente, irmãos, que está por aí, que peca e quer continuar pecando. Mas o Senhor Jesus conhece a tua luta, conhece a minha luta contra o pecado. Ele sabe que o nosso desejo é ser santo, aleluia. Que o nosso desejo é ser santificado em Cristo Jesus. Mas Ele sabe que nós precisamos da justificação, aleluia. Ser justificado por Deus. Porque o que vai diferenciar esses dois ladrões que estavam na cruz é que um era ladrão, sim, e queria continuar sendo ladrão. O outro era ladrão, sim, mas reconheceu que ser ladrão era errado. Reconheceu que aquilo era errado e que ele merecia uma punição. Mas louvado seja o Senhor, ele encontra, ao invés de receber a punição de Jesus, ele encontra a graça, favor e merecido. Aleluia. Ele encontra o perdão, porque lá no início, como nós lemos aqui no verso 34, a primeira coisa que Jesus Cristo diz, o que é? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Jesus veio para perdoar. Jesus veio, aleluia, para salvar. Me perdoar, te perdoar. Então aquele homem reconhece que ele era um pecador. E ele então clama por Jesus. Aleluia. Ele chama Jesus. Ele invoca Jesus. E o que a palavra de Deus diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele olha para Jesus. Irmãos, ainda há oportunidade de olhar para Jesus. Se você ainda está vivo, você ainda tem a oportunidade de olhar para Jesus. Ele diz assim, ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Em poucas palavras, ele quis dizer, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu sei que o Senhor é Senhor. Aleluia. Eu sei, ele chama Jesus de Senhor. Ele sabe que ele não está na frente de qualquer um, que ele está na frente do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus. E ele reconhece Jesus. E ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. É uma forma humilde
humilde de dizer: me perdoa os meus pecados. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço as minhas falhas. Lembre de mim quando estiveres no teu reino. Porque o Senhor é Senhor, o Senhor é Rei. Aleluia. E Jesus Cristo, irmãos, não fala: sai daqui, como as pessoas olham para o drogado hoje em dia, né? Sai daqui, seu drogado. Ou para um morador de rua, né? Sai de perto. Não chega perto de mim. Ou para alguém que fez alguma coisa errada. Às vezes na igreja, né? Tem pessoas que param de vir para a igreja porque cometeram uma fraqueza ou fizeram alguma coisa e depois ficam com vergonha. Porque quando voltam para a igreja, pô, ó, tá vendo? Foi aquele ali que adulterou. Foi aquele ali que pecou. Foi aquele ali. Sendo que nós fomos chamados para perdoar. Aleluia. Nós, irmãos, fomos chamados para levantar o perdido. Aleluia. E não para empurrar ele cada vez mais para o mundo. Nós temos que aprender a amar o perdido. Não é aceitar o pecado, não, irmãos. Pecado é pecado mesmo. E tem que pregar contra o pecado. Mas é amar o pecador. É esperar. É ter a graça, que é o favor imerecido. Porque a gente pode não cometer o mesmo pecado que o irmão, mas cometemos pecado. Pode não ser o mesmo. Uma vez eu me lembro que uma pessoa chegou para outra, a outra era homossexual, né? E a pessoa acusou a pessoa, né? Ah, você é homossexual, Deus não gosta disso. Aí a pessoa pegou e falou assim: mas Deus é amor. Eu estava lá perto, aí tenho que mediar, né? E colocar em más lençóis, né? Aí eu falei: realmente, Deus te ama. Mas tem que falar para ele que isso é errado. Aí eu só olhei para cada pessoa e falei: fumar também é vício, vício também é pecado. Aí o outro, que era homossexual, olhou para ele: eu não fumo, você fuma. O pecador acusando o outro. Você é viciado, eu não sou. Ele disse: mas o seu pecado é maior que o meu. O outro falou, né? Eu falei: não é não. Não existe pecado. Não é não. Não é. Falei pro viciado como eu falei pro outro. Os dois estão em pecado, mas Deus ama os dois. Ele abomina o pecado. Mas o amor de Deus é igual para os dois. Aleluia. A palavra do Senhor diz: todo aquele que me vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Aleluia. E nós temos que ter o amor de Jesus nas nossas vidas. A Páscoa é sinônimo de arrependimento. A Páscoa foi instituída para que o povo se lembrasse. Vocês conhecem a história, que eles eram escravos no Egito, porque eles desobedeceram a Deus e começaram a praticar coisas ilícitas, adorar outros deuses, e se esqueceram de Deus, né? Dos mandamentos do Senhor. Pararam de praticar os mandamentos de Deus, e por conta disso Deus permitiu que eles fossem escravizados. Porém, depois que eles levantaram um clamor, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que haviam se afastado de Deus, Deus envia Moisés, o libertador, e os liberta do Egito e institui a Páscoa. Todas as vezes vocês vão se lembrar que vocês eram pecadores, mas vocês clamaram a mim e eu os libertei do pecado. Aleluia! Libertei da escravidão. E isso fique de pai para filho, de geração em geração. Aleluia! Até hoje os judeus celebram
Páscoa, que é a saída do Mar Vermelho, que é a saída do Egito. Só que nós cristãos celebramos a nossa nova Páscoa, que é através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque quando Jesus Cristo veio à terra, Ele morreu de uma vez por todas pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aleluia! É um pouco didático, mas deve ser porque logo eu vou estar dando aula no Instituto Teológico, né? Glória a Deus! Então eu já estou trazendo de volta o didático, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é fiel. Ele realiza os nossos sonhos, irmãos. Amém? Por mais que nós sejamos falhos, que nós sejamos pecadores, o Senhor escolhe nós. Amém? Amém. Escolhe eu, escolhe você. Né? Eu recebi convite para estar, glória a Deus, Paulo e glória ao Senhor, para estar dando aula no Instituto Teológico para formar pastores. Fala esse dia para mim. Fala, a Jorge tem um dom maravilhoso para ser professora de quê? Oh, glória, Deus te ouviu. Porque eu já tinha recebido o convite para estar entrando nesse time seleto de professores, de pastores. E falei, estou à disposição, né? Se precisar. Mas sempre vem, né? Mas será que vão me chamar mesmo? Mas será que não? E como foi essa semana, recebi um convite oficial, né? Com a glória do Senhor. Farei parte da equipe do Instituto de Teologia, serei uma das docentes, onde estarei formando pastores dessa nova geração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel. E quando eu olhei, assim, depois que me colocaram no grupo de professores, né? Que eu vi só nomes lindos, maravilhosos, né? Só alguns foram até meus professores, né? Alguns foram até meus professores, e eu falei assim, nossa, antes, há 20 anos atrás, mais de 20, mas 2097, nem sei quanto tempo faz. 26 anos. 26. Eu era aluna, e essa pessoa aqui era meu professor. Agora eu vou ser professora junto com ele. Glória a Deus. Como Deus é fiel, né? Nossa, agora eu vou ser ele continua sendo professor e eu também vou ser uma professora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pensei assim, será que eu mereço estar no meio de tão príncipes, de tão pessoas tão maravilhosas que Deus colocou no meu coração? Eu preguei na quinta-feira aquele capítulo que diz que nós não podemos colocar uma candeia debaixo da cama. Ela tem que iluminar todo o ambiente. Quando eu questionei a Deus a esse respeito, a palavra de Deus para a minha vida foi essa: você é uma candeia que tem que iluminar o ambiente. Amém. Oh Deus, como Deus é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que começar, louvado seja o Senhor Jesus, você tem que começar a olhar para você com os olhos de Deus, não com os olhos dos outros, e não com os seus próprios olhos. Você tem que começar a olhar para a tua vida, como Deus te olha, como Deus te enxerga, como Deus te vê. Você é a menina dos olhos do Senhor, amém? Você é rei e sacerdote para Deus. Você é escolhido. A palavra do Senhor diz: não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluia! Glória a Deus. E Ele nos escolheu, e é Ele quem nos justifica. Quem justifica a mim é Jesus. Quem justifica você é Jesus. Quem justifica o ladrão quando ele chegou no céu foi Jesus. Pode até ser que o diabo estivesse lá na porta e falando: opa, barra ele que ele é ladrão. Só que Jesus estava do lado e falando: mas eu estou justificando ele através do meu sacrifício
tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Ora labarabasheri canta labasheri anda labaseri anda labas. Recanta labasheri anda labassuri anda es. Aleluia. Romanos capítulo 5, o título diz assim: justificação pela fé e paz com Deus. Aleluia. Ou seja, se você é justificado, você pode ficar em paz. Sendo, pois, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está dizendo: se você é justificado pela graça do Senhor, tenha paz, porque você vai entrar na glória. Amém? Tenha paz, porque você vai entrar no céu. E ele diz: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O sacrifício de Jesus foi pelos fracos, foi pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus é diferente. Prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque Ele ressuscitou. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque a lei estava, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim? O dom gratuito, dom significa presente, tá? O presente gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça de Deus abundou sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aleluia. E não foi assim? O dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, e por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu e você recebemos a abundância da graça, o dom
da justiça, ou seja, o presente de sermos justos em Cristo Jesus. Porque quando nós chegarmos no céu, Ele pode pegar nossa ficha corrida, né? Nossa capivara vai estar lá, sei lá, 1000 páginas, não sei quantas páginas vai haver. Só que sobre essas páginas vai correr o sangue de Cristo. Aleluia. E elas serão cobertas. Glória a Deus. Amém? Os nossos pecados foi coberto por Cristo Jesus. Fomos justificados em Cristo. Você é justificado. Eu sou justificado. Não se esqueça do significado da palavra justificação. Eu sou justo em Cristo. Amém? Eu sou justificado. Eu sou justo. Eu sou justificado. Por quê? Porque eu fui feito justo em Cristo. Aleluia. Ainda Romanos 6, ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Então eu estou justificado, vou chutar o balde, vou sair pecando. Sou justificado mesmo, né? Jesus me justificou, então vou pisar na bola e pronto. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí o que ele responde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você já venceu o pecado, você não deve viver nele. Aleluia. R.R. Soares, num dos livros, ele fala assim: você não pode impedir de uma pomba cagar na tua cabeça, mas você pode impedir dela fazer ninho. Ou seja, pisar na bola todo mundo pisa, agora pisar todo dia, né? Cometer o mesmo erro todo dia, de modo nenhum. Ou não sabeis também, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em semelhança de vida, em novidade de vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Isso é para quem já fez encontro com Deus. Aliás, quantos aqui já fizeram encontro com Deus? Só 4? Só 4 fizeram encontro com Deus? Nós estamos precisando então marcar um encontro com Deus para vocês, né? E, então, para quem já fez encontro com Deus, porque para quem já tem um pouco de conhecimento, vai ter um dia, preciso olhar a data, em maio, vai ter um reencontro para quem já fez encontro. E vai ser gratuito, vai ser um encontrão, vai ser o dia inteiro. Não vai precisar nem ir para a chácara, não vai precisar ficar 3 dias em consagração, nada. Vai ser um dia de reencontro para trazer na memória, né? Porque às vezes a gente precisa ser relembrado, né? Meu encontro foi há 24 anos. Eu já fiz 3 encontros. É bom. Eu fiz encontro com Deus há 20 e poucos anos. Fiz encontro com Deus não sei quanto tempo. Fiz encontro com Deus há uns 3 anos atrás. Há uns 2 anos atrás, de novo. Fui pregar no encontro com Deus. Já preguei no encontro com Deus ano passado, né? Quando foi o encontro com Deus da Camila? Foi no ano passado mesmo. Foi no outro ano, né? Uns 2 anos atrás. Preguei no encontro com Deus, foi uma das palestrantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai ter encontro com Deus aqui no Iguatemi, na igreja da pastora Beth. Vai ser o dia inteiro, de manhã, tarde e noite. Mas não vai precisar dormir nem nada. Vai ser só para lembrar. E uma das coisas principais que se aprende no encontro com Deus, o meu encontro de 20 e poucos anos atrás, o versículo que mais bateu no meu coração foi: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irmãos,
Isso é Páscoa. É reconhecer o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Aleluia. Ele me justificou. Ele te justificou e derramou sobre nós a sua graça, que é o favor imerecido, e nos fez merecedores de estar em Cristo Jesus. Ele diz assim: pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fores entregue. Libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Aleluia. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Papai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim, por ter morrido pelo teu povo, por me justificar. Obrigado pelo seu perdão, pelo seu amor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, derrama sobre nós o teu poder, a tua graça, Senhor. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Ouve o amor, Pai. Chamar a Camila, né? Oi? Chamar a Camila e o Eric. Sim, pode falar para eles descerem. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Continue em oração. Agradece ao Senhor por ter sido justificado. Grave essa palavra. Se alguém apontar o dedo para você, se alguém vir te humilhar, se alguém vir te diminuir, ou se você mesmo se sentir pecador, porque às vezes nós sentimos quando nós pisamos na bola. Lembre-se, eu fui justificado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu reconhecer o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu fui feito justo através